Espero que todos estejam devidamente preparados. Nós estamos no programa Saúde Master de número 124 e é ao vivo aqui pela querida TV Master. Já aparecem os indicativos. Quem quiser interagir, tem aí o Instagram aparecendo o endereço da internet para o mundo inteiro em tvmaster.tv. A qualquer momento dos dois blocos, você aponta a câmera do celular e pode perguntar, e o YouTube transmite ao vivo, depois o programa nas nuvens para a eternidade em TV Master Play. Eu quero também agradecer a todos que estão pela Paraíba, nos canais 20 e 520 da Claro. Muito obrigado pela enorme audiência nesse momento. Sempre eu enfatizo alguns fatos da semana, próximos programas, já que temos programas agendados até março de 2022. E eu já agradecendo ao Gil, ao Ramon, ao Rafael, ao Daniel, ao Alisson, a produção da Verônica Amorim, eu queria que colocasse aí, é um convite, eu fui convidado, vocês vão ver aí, está aí, é o Instituto Unigente, será o lançamento do Instituto da Unimed de João Pessoa, mais precisamente no dia 11 de novembro, estarei lá, se Deus quiser. Já quero agradecer, lógico, ao presidente da Unimed de João Pessoa, ao doutor Walter Ramalho, e também, nesse mesmo contexto, ao doutor João Modesto, que é o presidente do Instituto Unigente, e também na assessoria da doutora Ângela Buriti. Vocês irão ver maravilhas, algumas não posso contar ainda, só a partir do dia 11, mas é aquilo que eu reitero. A Unimed, na gestão do Dr. Walter, está fazendo e fará uma administração, no sentido da palavra, extraordinária. Vamos a mais alguns fatos aí de programas e de atrações que teremos no decorrer do mês agora próximo de novembro e dezembro. Aí está o grande pós-doutorado pela Johns Hopkins nos Estados Unidos, o doutor Ricardo Azevedo, que é oftalmologista, e nós vamos tocar num assunto bem interessante, e será no programa do dia 3 de novembro, vamos falar sobre câncer da retina. Vocês vão ver, baseado nas novas pesquisas, algumas encabeçadas pelo doutor Ricardo a partir dos Estados Unidos, iremos mostrar pela primeira vez na TV brasileira. Continuando aí ainda, será também no dia 3 de novembro, na edição 125, teremos o veterinário, o doutor Roberto Citelli, uma das grandes especialidades dele, justamente a medicina com pets não convencionais, ou seja, animais caracterizados como exóticos. Na continuidade, vamos ver aí Virão do Recife, entre os maiores cirurgiões robóticos do Brasil, do Hospital Português. Será em novembro também o doutor Adriano Calado, urologista, e o doutor Clóvis Fraga, também urologista. Eles são mestres, eles operam com o Da Vinci, o XI, o robô de 23 milhões de reais. Estarão aqui. E ainda na sequência, teremos em novembro, vem direto de São Paulo, o doutor Daniel Paes, que é neurocirurgião, uma das grandes especialidades dele, a cirurgia minimamente invasiva a partir da coluna vertebral. E a formação dele é na Escola Paulista de Medicina, entre vários e vários outros títulos nacionais e internacionais. Por isso que o Saúde Master se caracteriza como o programa de maior qualidade na área da saúde na TV brasileira. Isso é inquestionável.
e vamos ao nosso primeiro entrevistado, o primeiro bloco. Estamos ao vivo. Ele veio de Natal. Natal, a bela Natal, Rio Grande do Norte. Gosto muito de Natal. E ele chegou quase agora. Ele é um grande palestrante. Ele é um grande veterinário. Ele é também neurocientista, é um pesquisador. E eu tenho a meu lado, pela primeira vez, é uma honra realmente, o doutor Tarcísio Barreto. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor é muito habituado com as câmeras, está nas lives, é escritor, tem livros editados, vai lançar novos livros e muito obrigado por estar aqui no Saúde Master. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Eu não podia fazer diferente, né? Fazer a presença marcada, presença marcada, né? No seu programa e olhando, depois do convite, olhando toda a trajetória do programa, hoje o programa é 124, né? Verdade, 124. 124, e com muita história para contar ainda. Doutor, eu sempre, assim, sou muito sincero, né, com o meu público e se tornou uma marca do programa Saúde Master. Quando eu estive olhando nas redes sociais o trabalho do doutor, eu fiquei impressionado. É lógico, eu até disse em programas anteriores que alguns fatos podem ser até polêmicos dentro do que iremos abordar e do que muitos perguntaram também. Mas o que eu notei, que estão respaldados na pesquisa, não é isso, doutor? Tudo, não tem como, a ciência sempre na frente. Não tem como falar, o Tarcísio falou isso. Não. A ciência, ela tem que estar justificada, entendeu? Então não tem como falar de medicina sem falar de ciência. Doutor Tarcísio, a gente tem realmente, assim, vamos dizer, uma grande audiência no mundo animal. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque já se tornou um hábito, lógico, os telespectadores, as telespectadoras, as crianças que agora estão com seus animais. Eu sei que o senhor tem várias fundamentações que levam ao animal a viver mais, que o senhor vai falar algumas. Eu quero até mostrar aqui, a gente vai sortear um no decorrer do programa. Esse aqui é o livro do doutor. Isso. É O Segredo da Longevidade. Eu acho que o título, não é, já fala muito, já é um título bem interessante e a partir daí ele mostra, ele comprova e hoje vai falar vários fatores, até inéditos eu posso dizer, que vai ajudar, entre outras coisas, na longevidade animal. Não é isso, doutor? Isso mesmo. A própria capa já mostra a origem do cão e do gato são silvestres, são animais que vieram da selva. Então, o cão doméstico e o gato doméstico não existia até chegar à domesticação há 12 mil anos. Então, quando você entende a história e faz uma retrospectiva alimentar e de estudos, o genoma ele explicou isso. Então, 98% dos genes do lobo é do cão doméstico. Então, eles são primos. Então, a origem é do lobo. O cão doméstico foi um lobo. Entende? Entendi, por isso entendi. que eles não deveriam estar comendo hoje esse tipo de alimento industrializado, porque machuca demais eles. Isso é muito carboidrato, né? Verdade. Doutor Tarcísio, as perguntas na semana, uma verdadeira loucura. Eu queria, já agradecendo ao Gil, vamos para a primeira pergunta, já estão chegando outras aqui pelo código QR. Realmente hoje, repito, teremos um programa que ficará marcado pela informação que será repassada hoje, inédita na TV brasileira. Vamos ver a primeira pergunta que chegou aí. Diz assim: realmente, a grande maioria das rações, mesmo as mais naturais, tem contribuído para o agravamento e aparecimento de doenças em cães e gatos? Quem pergunta é o Cassiano Gil, lá de Natal. Eu conheço, o senhor conhece também, lá da linda Ponta Negra. E aí, doutor? Isso. É isso mesmo, Cassiano. Você foi em cima da ferida. Da ferida. A ração foi feita para a indústria e não para o cachorro nem para o gato. Então, isso é um grande fato
e tem que ser demonstrado. Hoje eu provo esse problema, porque o problema é açúcares, carboidratos. Esses animais eram para comer dietas ancestrais, dietas que têm baixo índice e carga glicêmica. A ração é uma dieta onívora e não carnívora. Isso é um grande fato, por isso que eles adoecem. Por isso que adoecem. Portanto, doutor, é lógico, eu não cheguei propriamente a ler o livro do doutor, vou começar a ler, mas muita coisa, é óbvio, está na internet e deu para ver a qualidade. Ele fala muita coisa, repito, respaldada na pesquisa comprovada que vocês vão ver hoje. Já estão interagindo aqui. Eu quero que meu animalzinho viva mais e nós vamos ter momentos aqui fascinantes nessa interação maravilhosa que o Saúde Master proporciona ao vivo. Vamos ver a próxima pergunta, vamos criar uma dinâmica bem interessante aí. Diz assim, doutor: a minha ex-namorada que tem asma acabou o namoro porque eu comecei a implicar com o gato dela. Ela dava mais atenção ao chuchu do que a mim. E agora, doutor, o que é que eu faço? Quem pergunta é o Carlos Rafael, aqui do bairro da Mangabeira. Doutor, a situação Carlos, aí é meio complexa, né, doutor? Ele perdeu para o gato. Perdeu para o gato. Aí, doutor, eu estou achando que não tem mais jeito, não viu? Tem. Aí é ele se considerar perdido ou então ir lá e reatar a amizade com o chuchu. Não é isso, doutor? Eu acho que é mais prudente ele realmente se verter, né, se converter e dizer que, olha, ou você perdeu o gato, ou você vira aliado do gato. Eu acho que é a grande sacada. E eu viraria aliado do gato. Verdade. Ô, doutor Tarcísio, já aproveitando esse link aqui na amplitude dos pensamentos, o senhor acha que muitas vezes nesse cuidado, eu sei que demanda muito amor, mas há muito exagero muitas vezes? Sim. Qual é a opinião do senhor? Sim, é o seguinte, precisamos animalizá-los e não humanizá-los. Então, são diferentes. Então, animalizar é respeitar a fisiologia, respeitar todo um conceito, não só ancestral desses animais, mas um respeito que você precisa não transformar em humanos. É o carinho, tem que ser dado, mas animalizar significa manter o ambiente que ele precisa, a liberdade que ele precisa, a dieta que ele precisa e os hormônios que ele precisa, porque muitos desses animais são castrados de forma muito precoce, atrapalham o processo de envelhecimento. Eu já estou observando aqui nas perguntas que estão chegando, muitas estão de acordo com perguntas selecionadas. Vocês irão observar isso, notar no decorrer deste programa, que é o Saúde Master de número 124. Vamos ver uma próxima pergunta aí na dinâmica. Diz assim: com a pandemia, muitos animais estão precisando de psicólogos e até de psiquiatras. Onde encontrar, doutor? É o Marcos Monteiro, aqui pertinho do Altiplano. Doutor, eu tive pesquisando, eu sei que a ciência, né, e lógico, a área da veterinária praticamente já tem profissionais em todas as vertentes, né? Sim. Mas eu tive uma certa dificuldade, eu sei que está ligado com o comportamento animal. Sim. Como é? É fácil encontrar, porque depois da pandemia, muita gente e os animais também estão precisando, às vezes, de psiquiatras e psicólogos. E aí, doutor? Então, a neurociência explica isso. Então, é fato hoje que o animal ele é um reflexo do dono. Isso é fato. A criança também é um reflexo do pai e da mãe. Então, não tem como ser diferente. O modo, o meio onde ele vive. Né? Então, entender neurociência, entender exatamente que você pode refletir um comportamento não só de espelho ao outro, né? Mas de comportamentos diversos. Então, dizer que ele está precisando de psiquiatra, eu acho que entender psicologia animal é muito importante. Ler livros sobre isso, você vai entender que você está interferindo na vida deles. Pode estar interferindo. Doutor, aí lógico, eu vou sintetizar aqui, muita gente falando, o meu cachorro, aí citam aqui diversos nomes, né, de cachorro, de gato, quando eu saio para viajar, ele só faz chorar. Outros dizem, o meu cachorro para de comer. E aí, doutor? Então, eles se adaptam muito bem. Os cães, eles são muito de rotina.
Tá? O gato não, o gato é muito de ambiente e tal, não tem tanto aquele laço de rotina. Então a psicologia do gato é um pouco diferente, é bem individual do cão. O cão é muito rotina da família. Então ele sabe, o dono vai sair. Então se você faz um trabalho no comportamento, fazer um trabalho de segurança, de confiança, esse animal não vai sofrer tanto. Se você vou trabalhar e ponto, vai chegar, vai dar vai retribuir de outra maneira, ele vai passar muito bem por isso, não vai sofrer. Todas as fotos que estão aparecendo, elas são licenciadas, vocês vão ver fotos belíssimas do mundo animal no decorrer desse programa. Lembrando, diretamente de Natal, estamos hoje, é uma honra aqui a presença do veterinário, o doutor Tarcísio Barreto, que tem o livro, vai lançar outro livro daqui a pouco, é um livro que realmente vai causar uma polêmica aí no Brasil inteiro, ele vai lançar, ele vai falar, mas por enquanto você encontra aí, lógico, nas redes sociais, o segredo da longevidade. Doutor, o senhor estava me falando que o próximo livro está quase pronto. Isso. Realmente vai ser um pouco polêmico, né? Na verdade, esse agora, o de dezembro, né, será cannabis canina. Então, eu sou prescritor de cannabis também, para cães. Então, é bem polêmico a cannabis no Brasil, né? Inclusive, tem vários preconceitos em cima disso, né? Mas o terceiro, sim. Esse 2022 vai ser quebrando tabus. Quebrando tabus, né, doutor? Na medicina veterinária. Esse vai ser muito polêmico. Doutor, as pessoas sempre falam e sabemos que, vamos dizer assim, o universo ou as indústrias que lidam com rações, elas têm, é óbvio, é até natural, lucros bilionários. Sim. De repente, o senhor não vê aí uma possibilidade de um atrito com essa área? Qual é a visão do senhor? Isso. Há 3 anos, por 3 anos e meio, quando eu descobri vários processos patológicos e tentei entender como bloquear isso, como blindar um animal, eu me preparei para isso. Então, hoje eu estou embasado com ciência, apesar, né, de receber... Hoje não recebo nenhuma retaliação, nenhuma. Há 3 anos e meio eu venho trabalhando e fazendo um trabalho muito científico, publicando. Hoje eu tenho, até janeiro de 2022, 38 trabalhos científicos publicados 38, em cima desse tema. Interessante. Exato. Realmente, assim, é um médico, eu posso dizer, né, que é espetacular, viu, doutor? A informação, as perguntas que estão chegando. Vamos ver a próxima? A próxima é uma dúvida de centenas que estão agora assistindo o programa Saúde Macho. Diz assim: olhando para as fezes, como sei que o meu cãozinho, ele chama aí, o nome é Amado Batista, está saudável? Quem pergunta é Eva Cristina, aqui da cidade de Cabedelo. Doutor, essa é uma dúvida que nas lives do senhor, eu acho que ela é muito recorrente, não é isso, doutor? Muito. Toda semana. E aí, doutor, olhando para as fezes, o que é que dá para dizer? Muita coisa. Muita coisa, né? Fezes é tudo que não presta para o corpo. Se você tem cães que defecam todo dia e mais de uma vez, tem coisa errada. Ele se alimenta de coisas erradas. Então, tem que defecar todo dia? Não. Animais, primeiro, tem que receber alimentos que têm absorção máxima, certo? Tem afinidade biológica e que produza pouco cocô, pouca defecação, pouco bolo fecal. Se você produz muito bolo fecal, isso é uma quantidade, né? Muito bolo fecal, tem coisa errada. E a coloração? Certo. Escura ou vermelhas, né? Ou até, eu acho que isso já bastaria, para não entrar em detalhes. É outro ponto que também é negativo. Então, o cocô do cão que come correto não deveria ser nem negra e nem marrom. É um meio termo. E seca. Antigamente a gente achava que o cocô tem que ser molhado, tem que ser úmido. Não. O cocô ele não pode ser mole e nem pode ser ressecado. Tá? Mas ele tem que ser meio termo. Durinho e pouco. Tá? Se puder, cães que comem correto, dietas ancestrais, eles defecam a cada 2 dias. Entendi. É bem interessante. Interessante. Doutor Tarcísio, eu me lembro, isso já demanda um certo tempo, nós tivemos um cachorro, o Will. Nessa época, o cachorro se alimentava com o que tinha na hora do almoço. Isso. Eu acho que era o início da história das rações. Isso.
E ele viveu praticamente 18 anos, viveu bem, Isso. comendo a comida, vamos dizer assim, do dia a dia. E aí, doutor? Isso era errado. Mesmo assim, eles tinham uma qualidade de vida ainda, 18 anos é uma boa quantidade de vida. Aí, teria que saber, tinha cronologia, mas tinha biologia, tinha qualidade biológica? Isso é uma grande pergunta. Então, o cão que comia, os meus cães, no caso, eu estou com 45 anos, então, cães de há 30 anos que eu criava, né, que meu pai criava, eles comiam comida de panela. Então, a comida de panela tem carga glicêmica alta ainda, apesar do índice ser baixo, porque eles comiam arroz, eles comiam o resto de macarrão, o resto de... Entendeu? Então, isso era muito ruim. Carnívoros devem comer carcaça, gordura, músculo e vísceras. São órgãos. Entendi. É totalmente diferente. Então, vegetal, nenhum deveria ter. Nem grãos e nem tubérculos. Muito menos frutas. Então, hoje, o cão está comendo tudo isso porque humanizamos os cães. Interessante, muito interessante. Inclusive, doutor, a próxima pergunta, eu estava assistindo uma live do doutor e realmente perguntaram muito nesse aspecto. Eu acho que vai tirar a dúvida, ou então várias pessoas agora vão ficar pensativas. Diz assim: por que não devemos castrar o animal, mas sim fazer a vasectomia? É a Sônia Silas, também aqui do Altiplano. E aí, doutor? Isso. A vasectomia, ela permite a continuidade da liberação hormonal para dentro do corpo. Tá? Então, os hormônios esteroidais, tanto estradiol, estrona, estriol, no caso das fêmeas, assim como a testosterona nos machos, permite um processo anti-inflamatório, analgésico, imunomodulador, neuroprotetor. Então, esses hormônios são muito importantes para a vida. Tá? Então, ele defende o animal a todo momento. Então, a vasectomia, diferentemente da orquiectomia, que é o caso da tirar o testículo, permite a manutenção dos hormônios sexuais masculinos. Então, isso é a grande sacada do futuro. Doutor Tarcísio, uma pergunta aqui, está chegando muito nesse sentido, pessoas dizendo, por exemplo, o meu cão já está numa certa idade, ou seja, já não é novinho. Se tomar procedimentos mesmo nessa idade, ligados com alimentação e por aí vai, mesmo assim ele conseguirá viver mais tempo? Várias pessoas estão nesse sentido. Aí eu vou agora me estender um pouco. Na larga experiência do senhor, qual é a idade, no caso de um cão, de um gato, que tem se conseguido prolongar, em média, logicamente? Guinness Book mostra que existem gatos que viveram 29 anos, 31 anos. Cães, 26. Então, é possível ter cães com 23 anos, 24, 25? É possível. Talvez o seu, que foi até 18, se tivesse uma dieta carnívora, entendeu? Totalmente ancestral, talvez ele chegasse a 23, 24 anos. 23, interessante. Ou seja, doutor, sempre é momento para se cuidar. Sempre. Né? A gente teve esse olhar ainda, vamos dizer, mais intenso com a pandemia, né? O caso da prevenção. E é óbvio, isso também vale no âmbito animal, não é isso? A geriatria em si, ela tem que ser trabalhada na infância e não quando envelhece. Então, trabalhar o velho, depois que envelhece, é um prejuízo. Tem que trabalhar o anti-envelhecimento, a medicina do anti-envelhecimento, que aí sim a gente consegue bloquear ou anteceder as doenças. No âmbito do cuidado, eu quero falar agora do laboratório Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida está espalhado realmente por toda a Paraíba. Você encontrará unidades do Maurílio de Almeida próprias em várias clínicas, em hospitais e até em shoppings. E contamos também com algumas unidades 24 horas, de domingo a domingo. Hoje, por exemplo, o Maurílio de Almeida, na Paraíba, já conta com 55 unidades. Realmente, um laboratório com mais de 70 anos de existência, e é o que falamos, sempre com a precisão absoluta. Está aparecendo aí uma imagem, né, belíssima no âmbito dos exames.
É lógico que as grávidas, as gestantes, têm uma série de exames de cuidados e que você encontra com toda a precisão e a diversidade no Maurílio de Almeida. E na sequência, na palma da mão, você tem a qualquer momento, é gratuito, lógico, você baixa da sua loja de aplicativos. É lógico, o aplicativo do laboratório Maurílio de Almeida. E aí virão uma série de funcionalidades. Você pode consultar, lógico, o seu resultado, ver os exames disponíveis, fazer um agendamento em domicílio. Isso se tornou muito intenso, principalmente com a pandemia, e vai ficar também porque gera toda uma segurança. E o Maurílio criou uma estrutura magnífica, sempre para bem atender. E lembro, não posso falar ainda, mas vocês vão ver maravilhas que eu vou divulgar aqui em primeira mão no mês de novembro sobre o Maurílio de Almeida. Eu nasci de 8 meses, às vezes eu quero ficar falando alguma coisa, mas eu tenho que me conter, porque realmente haverá esse momento. E continuando aqui ao vivo, vamos ver outras perguntas que chegaram no âmbito do mundo animal. Diz assim, doutor Tarcísio, qual a opinião do senhor, olha que interessante, eu já fiz isso aí, sofri muito, sobre o jejum intermitente para os animais, e se isso leva à longevidade. A Olga Rossana, aqui do bairro do Bessa. E aí, doutor? Isso mesmo. O jejum ele é muito importante e está sendo pouco praticado nos cães, tá? E nos gatos. Esses animais, como a gente já sabe, são primos dos lobos, os cães. Então, os lobos fazem jejum. Eles caçam e não se alimentam todo dia. Eles não caçam todo dia, até porque não tem caça para isso tudo. Então, eles se beneficiam do jejum. O jejum tem uma característica em vários processos imunológicos, principalmente neurológicos, intestinais. Eles fazem uma limpeza em torno de todo o organismo. Então, a autofagia celular, a célula trabalha otimizada quando ela não tem excessos de combustões, excessos de oxidações. Então, isso é uma grande sacada para se viver mais. Todo longevo, todo ser que vive muito, come pouco. Eles são magrinhos, não existe obeso que vive muito. Ô doutor Tarcísio, uma curiosidade. Quando a gente fala do jejum, ele segue, lógico, para o animal, aquela sequência também humana. Por exemplo, começa com tantas horas, sim, aí depois amplia e certamente tem um limite aí, né? É porque é o seguinte, quando a gente fala de carnívoros, essa dieta cetogênica que a gente indica para eles, são dietas que são hipercalóricas, tem alto teor de caloria. Então, a latência energética, quando você come gordura, é diferente quando você come trigo, milho, soja. Então, o ser humano, assim como os animais, que fazem dietas glicogênicas, dificilmente conseguem fazer jejum, sofrem. Entende? Quando come correto, tipo triglicerídeos, no caso gorduras de forma geral, né, os fosfolipídios, quando você ingere gordura e proteína, né, não importa a origem, no caso dos seres humanos, mas animais é proteína animal, não pode ser proteína vegetal, da soja, nem do milho, nem de qualquer outra, entendeu? Então, eles conseguem. Cães que comem ração não tem como fazer jejum. Cães que comem dieta cetogênica, eles conseguem. Lembrando que a primeira pergunta que chegar agora, ou pelo WhatsApp, que o número aparece aí na tela, o 981925555, ou pelo código QR, a primeira pergunta a gente vai presentear com um livro do doutor Tarcísio Barreto, realmente um livro sensacional, e nós vamos presentear com a primeira pergunta que chegar. Vamos inicialmente para perguntas que chegaram antecipadamente. Vamos ver a próxima aí no contexto. Diz assim: assisti um programa Saúde Master em que foi dito que a ozonioterapia e o cannabis pode ajudar imensamente nos tratamentos em animais. E aí, doutor, é a Lila Palmeira do Centro. E aí, doutor? Ajuda. Pacientes que estão enfermos, principalmente.
Tá? Então, a indicação para cannabis e para ozônio são para animais que estão enfermos, obesos, com câncer, com doença autoimune, com epilepsia. Então, doenças neuropáticas, né, neurogênicas. Então, são pacientes que precisam e se beneficiam com esse tipo de terapia alternativa. Muito interessante. Já chegou uma pergunta aqui, lógico, certamente aí, né, pode ter sido direto para o WhatsApp, ou pelo código QR, ou então pelo número que aparece aí. É da Carla Barreto, também aqui do bairro do Bessa. Doutor, ela está aqui dizendo, até às vezes argumentamos isso aqui em outros programas animal, que gosta muito mais de criar gatos. Aí ela está perguntando se essas técnicas, essas pesquisas de longevidade, elas se adequam igualmente aos gatos. E aí, doutor? Ela se adequa mais ao gato do que ao cão. Mais ao gato, doutor? Porque que interessante. o gato, hoje, ele é a maior vítima do sistema. Então, ele é mais vítima do que o cão. O gato é mais carnívoro do que cão. Então, por isso, não deve comer ração. Não deve... Então, a castração é uma coisa... poxa, não castrar um gato seria uma coisa até irresponsável, porque gato tem essa questão de fugir, de reproduzir. Então, as fêmeas gritam muito alto. Então, o incômodo é muito grande quando você não faz esse tipo de procedimento em felinos, né? Então, castrar, você pode minimizar os efeitos repondo alguns hormônios bioidênticos. É uma grande sacada. Portanto, Carla, lógico, o livro vai ficar aqui na portaria, né, lógico, da TV Master. A TV Master aqui é 24 horas no ar, né, geralmente sempre com a programação ao vivo. E muito obrigado por ter perguntado. E nesse contexto, nós temos agora no programa Saúde Master um novo patrocinador. Esse patrocinador é, lógico, a nível da loja virtual, também trabalha com produtos da área de saúde e de beleza. Está aparecendo aí, é a loja virtual do encontrecompre.net. E olha o que eu vou dizer, são mais de 1 milhão de itens nessa loja, que você vai poder comprar a partir de agora, na palma da mão, com alguns poucos toques e com toda a segurança. E lembro, esses vários itens, mais de 1 milhão de itens, eles todos são itens nacionais. Não tem nada da China, nada contra a China, mas aí são itens nacionais que você terá toda a segurança. Portanto, a partir desse momento, temos também como patrocinador do programa Saúde Master o site encontrecompre.net. E nós vamos ter agora, vai ser mostrado o VT, vocês vão ver que coisa linda, vai começar a pegar justamente, vocês vão ver aí o VT da loja virtual encontrecompre.net. Pode soltar o VT aí, por favor. Beleza e saúde na internet? É só acessar encontrecompre.net. Moda e acessórios na internet? Fácil. Acesse encontrecompre.net. Casa e decoração na internet? Entre em encontrecompre.net. Eletrodomésticos na internet? Digite encontrecompre.net. Alimentos e bebidas na internet? Basta escrever encontrecompre.net. Tecnologia na internet? Procure em encontrecompre.net. Lazer e esporte na internet? Ache em encontrecompre.net. Promoções e descontos na internet? Veja em encontrecompre.net. Realmente, todos os produtos com os menores preços da internet estão em encontrecompre.net. Beleza e saúde na internet? É só acessar encontrecompre.net. Moda e acessórios na internet? Fácil. Acesse encontrecompre.net. Casa e decoração na internet? Entre em encontrecompre.net. Eletrodomésticos na internet? Digite encontrecompre.net. Alimentos e bebidas na internet? Basta escrever encontrecompre.net. Tecnologia na internet? Procure em encontrecompre.net. Lazer e esporte na internet?
Ache em encontrecompre.net. Promoções e descontos na internet, veja em encontrecompre.net. Realmente, todos os produtos com os menores preços da internet estão em encontrecompre.net. Ou seja, deu para fixar bem, né? É um anunciante novo. Se você quiser tudo com os melhores preços da internet, é só colocar aí no seu computador, no seu dispositivo móvel ou no seu celular, lógico, encontrecompre.net. Doutor Tarcísio, são muitas as perguntas, é uma verdadeira loucura. Vou tentar sintetizar aqui. Vamos ver as perguntas que chegam. Tem uma aqui que diz, ela é a Geriane. Ela diz, a ração orgânica é boa, doutor? Não. Não é boa, doutor, a Não ração? é boa, porque tem excesso de carboidrato. Então, excessos de açúcares vegetais. Isso é muito ruim para carnívoros. Outra pergunta aqui que chega também pelo código QR ou então aí pelo número que aparece, diz assim, doutor, meus cães sofrem quase todos os dias com borbórigos, letargia e apetite comprometido. Isso se deve à alimentação, ele coloca entre parênteses, a ração. E aí, doutor? Isso. Tem muita possibilidade de ser relacionado à alimentação. Muito. Porque fermenta, carboidrato fermenta. Então, se tem gases, cólicas, falta de apetite, e aí, sei lá, o que tem a mais? Mas tem muita relação. E todos os gatilhos têm uma direção na nutrologia. Doutor Tarcísio, eu vou ser bem direto agora, bem objetivo. Vamos supor uma situação extrema que alguém queira agora tirar a ração. Sim. Aí qual seria o caminho da alimentação? Perfeito. Existe uma transição, tá, nesse processo. Não é tirar de vez e colocar de vez, né, o processo. Então, alguns cães, quando são muito jovens, você pode até fazer isso e dar certo. Mas o que a gente recomenda é fazer uma análise de marcadores inflamatórios, seria interessante, avaliar cortisol, insulina, tá, vitamina D3. Então avalia enzimas hepáticas, enzimas renais, para ver como aquele paciente está de hormônio e de processo inflamatório, de marcadores. A partir dali, a gente começa a fazer uma transição alimentar, incluindo nutracêuticos e algumas vitaminas e minerais, para poder diminuir a oxidação e a inflamação desse corpo. Então, é um processo. Então, tirar a ração de vez e colocar uma dieta ancestral e sem orientação médica não é interessante. Até porque cães e gatos não só comem carne. Eles comem carcaça, vísceras, músculos e gorduras. Muito interessante. Doutor, são tantas as pessoas aqui, doutor, eu acho que o senhor não vai conseguir voltar hoje para Natal, porque muitas pessoas aqui, como é que eu encontro o doutor, como é que eu falo com o doutor? É lógico que o doutor, ao final do primeiro bloco, vai divulgar todas as redes sociais e a interação que o doutor Tarcísio faz nas redes sociais, eu verifiquei, é fabulosa. Portanto, ele vai conseguir atender a todos. Vamos a uma próxima pergunta aí que chegou. Vamos ver sobre as rações também, creio, na sequência do programa Saúde e Marcha. Diz assim, as rações contêm muito açúcar. Doces também não podemos dar aos nossos pets. Finalmente, o que é ideal na alimentação do dia a dia? Foi a Vilma Ema aqui de Tambauzinho. E aí, doutor? Isso. Carcaças seria interessante. Vísceras, que são órgãos, incluindo o intestino, estômago, um pouco de fígado, moela, coração, pulmão. Então, cartilagens de forma geral, tendões. Então, essas dietas, elas são cetogênicas. Tem 5% de açúcar. É muito interessante. A ração tem 40 no mínimo, como média de açúcar. E essa dieta ancestral tem 5% de açúcar. Então, a grande sacada dela é porque ela tem corpos cetônicos e ácidos graxos, que são gorduras. E a próxima pergunta vai retificar aí na sequência, pode colocar, Gil, justamente o que o doutor Tarcísio acabou de falar. Diz assim, observei em seu Instagram
que carne, ossos, gordura e vísceras constituem uma alimentação necessária para os pets. É isso mesmo, Sônia Silas, do Altiplano. Basicamente, né, doutor, o que o senhor falou agora, eu acho, doutor, eu não sei, né? Faz algum tempo que eu não crio, né? Não criamos propriamente um animal, mas amo, obviamente, os animais. Mas, assim, às vezes há aquele medo em se fazer a mudança. O que é que o senhor observa? Há um medo, tá? Até porque é uma coisa muito nova, é uma medicina muito nova. E contra o sistema é muito louco tudo, né? Então, para que eu pudesse transmitir essa segurança dentro de um consultório, né, mostrando laboratório, mostrando toda uma validação clínica, evidência clínica, e agora com pesquisas, aí a gente começa a ter uma segurança maior para passar para o tutor. Então, fazer a mudança de forma caseira, sem orientação, pode dar um problema. Então, aconselho seguir médicos integrativos funcionais que têm essa visão, uma visão não só holística, uma visão macro, integrativa, não olhar só para o intestino, não olhar só para a pele, aquele médico que olha só para, entendeu? Então tem que olhar de forma geral. Esse é o médico veterinário que o tutor deve buscar. Eu quero agradecer muito, de coração, a audiência. São tantas as pessoas aqui, não param. As pessoas perguntando, diga o nome do meu cachorro, diga o nome do meu gato. Assim, é uma loucura. Eu sei que a gente tem que atender, principalmente, a pergunta nesse caráter principal do programa de utilidade pública. Mas, doutor, eu já vou querer contar com o senhor outras vezes. Natal está aqui pertinho. Isso. E realmente, assim, o conhecimento do senhor é algo admirável. O senhor está, assim, de parabéns. A interação aqui é maravilhosa. Vamos a mais pergunta. Nós estamos ainda no primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master 124 aqui pela TV Master. Diz assim: passei a ler sobre rações depois que o meu gato, Luanzinho, deve ser por causa do cantor Luan Santana, né? Adoeceu e morreu. A quantidade de sódio é um crime. Até hoje sinto falta dele. É a Miriam Liz aqui de Camboinha. E aí, doutor, isso. Realmente uma quantidade excessiva de sódio? Não, né? Não é excessiva. Mas existe sódio, sim. Tá? O sódio seria um menor problema dentro de uma ração. O pior é o carboidrato, o açúcar. Então, a combustão que ele provoca dentro de um corpo carnívoro, excessivamente, você provoca oxidações. E aí você vai perceber que o gato é a maior vítima quando ele come ração, frente ao cão. Entendeu? Então, o gato é a maior vítima. Por isso que ela sente falta até hoje dele. Só lembrando, já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho é outra estreia no programa Saúde Master. Nós vamos contar com a presença do doutor Eduardo Azevedo. Ele é radiologista e também diretor da Clínica Nova Diagnóstico, que sabemos que é uma referência da Paraíba para o Brasil quando o assunto é imagem. E a formação do doutor é espetacular. E nós vamos abordar hoje, vamos dizer assim, no âmbito dos exames por imagem, as crianças, as nossas crianças. Ainda estamos no mês da criança. Portanto, será um tema que pouco eu, pelo menos, tenho observado, que pouco se ressalta. E o Saúde Master sempre sairá na frente. Disso tenho certeza. Portanto, daqui a pouquinho, o segundo bloco também é ao vivo do programa Saúde Master. Doutor, a gente está chegando quase no final, mas vamos responder mais algumas perguntas no final apenas do primeiro bloco. Vamos ver aí uma próxima pergunta. Diz assim: perdi a minha mãe e meu irmão para a Covid. Não quero perder a minha Lili agora. Ela só tem 2 anos. Estão falando na alimentação vegana. E aí, doutor, é a Pamela Paz do Pina. O Pina fica lá, eu conheço lá, é um bairro no Recife. E aí, doutor? É isso aí. É absurdo, né? Você falar de veganismo ou de vegetarianismo para cães e gatos. Para cães.
E doutor, o senhor escuta muito falar ou tem veterinários até que defendem? Não, médicos não. Mas o que eu sinto é que o tutor, ele é um vegano e ele quer que o cão seja vegano. Isso eu já vi várias vezes, tá? E aí, isso é o absurdo do absurdo. Ele tem que respeitar e ter responsabilidade com o animalzinho que está dentro da casa dele. Se ele coloca um gavião para dentro de casa, ele tem que respeitar o gavião. Se ele coloca um leão, ele tem que respeitar o leão. E não oferecer o que, eu acho isso, eu sou isso, ele tem que ser isso também. Não, tem que respeitar a fisiologia desse animal que está dentro de casa, domesticado. Vamos emendar aí, Gil, com a próxima pergunta, uma dinâmica maravilhosa nesse programa aqui, Saúde Master, tratando-se da saúde animal. Olha aí, diz aí, a catarata em cachorros é realmente um processo irreversível? Como evitar? Acho que o Barão, ao nome aí do cachorro, não tem operação a laser. Novamente aí a Pamela Paz do Pina. E aí, doutor? É um problema. A catarata em cães, ela realmente é irreversível. Tá? Então, a cirurgia, diferente da humana, que a gente vê os benefícios e de forma muito prática, né? A humana desenvolveu muito essas cirurgias nos seres humanos, mas em medicina veterinária existe uma diferença fisiológica, anatômica fisiológica, tá? Mas é mais fisiológica. Então, quando você manipula ou por facoemulsificação, qualquer outra técnica a laser, você permite um aumento de pressão quando você manuseia esse tecido, o cristalino em si. Então, a cirurgia de catarata, hoje existe essa cirurgia, mas ela não tem o mesmo sucesso, o mesmo resultado em humanos, do que humanos. Entendeu? Então, quando desenvolve a catarata, realmente é um processo irreversível e o que a gente mais defende a prevenção para não aparecer a catarata, que muito, que a gente fala, é possível evitar uma catarata. Doutor Tarcísio Barreto, lógico, veterinário, nós chegamos no final do primeiro bloco. Doutor, eu quero agradecer de coração e quero muito que o senhor se sinta à vontade agora nas palavras finais, dizendo da clínica, a interação maravilhosa que eu conheço muito bem, que o doutor faz através do Instagram e também todas as consultas, né, que se tornaram, né, cada vez mais também digitais e muito necessárias e até efetivas. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Fábio, pelo espaço e vocês podem ter certeza, o que vocês precisarem de apoio, não só médico, mas apoio emocional, a gente consegue dar essa assistência. Eu tenho uma equipe em Natal, né, a clínica chamada Policlínica Animal. Então, lá vai ser o primeiro centro de longevidade do Brasil na medicina veterinária. Então, todos os profissionais estão interagidos para evitar e combater as doenças. Então, vai ser inadmissível um cão entrar lá e desenvolver uma doença. Então, a gente vai prevenir e aqueles que já chegaram com a doença, a gente vai fazer um trabalho de não só redução, mas de diminuição da velocidade desses processos patológicos que muito acometem os cães e gatos domésticos. Doutor Tarcísio, eu queria também que o senhor dissesse, por favor, o endereço do Instagram, que há uma interação muito grande, e até, se quiser, o telefone pessoal, porque aqui é uma verdadeira, o sentido restrito da palavra. É uma loucura o que está acontecendo aqui, doutor. Eu vou passar, o Instagram é Dr. Tarcísio Barreto, @Dr. Tarcísio Barreto. Tá? Então, esse é o meu Instagram pessoal, eu tenho toda uma equipe que me dá esse apoio, e o telefone vou te passar da minha secretária, que é 84-98880-1976. Podia repetir, doutor? 84 Natal, lógico, né? 98880-1976. Falar com Vanessa Ângelo. Doutor Tarcísio Barreto, veterinário, muito obrigado. Tivemos uma entrevista, na minha ótica, espetacular, de grande utilidade pública. Nós vamos ter um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master de número 124. Beleza e saúde na internet? É só acessar encontreecompre.net. Moda e acessórios na internet? Fácil. Acesse encontreecompre.net.
Casa e decoração na internet? Entre em encontrecompre.net. Eletrodomésticos na internet? Digite encontrecompre.net. Alimentos e bebidas na internet? Basta escrever encontrecompre.net. Tecnologia na internet? Procure em encontrecompre.net.